Meus irmãos queridos, que Deus nos abençoe. A misericórdia divina tem nos conduzido até aqui e nós a evocamos constantemente para que possamos nos encaixar cada vez mais nas leis sábias e justas do Pai Criador. A reflexão desta manhã, meus queridos, nos remete a um conceito do apóstolo Paulo. Vamos lançá-lo agora para que a gente tenha essa primeira reflexão e depois vamos contar a história de uma criatura muito especial, Marcel, o menino do número 4. E no final, vamos ver se realmente o apóstolo tem razão ou não. Em seus escritos, o apóstolo diz para nós: o sofrimento produz resistência. A resistência produz caráter. E o caráter produz a fé. Confesso-vos que tenho pensado esta semana toda, quando li pela primeira vez esse conceito profundo do apóstolo Paulo. Mas a história que desejo vos contar rapidamente, depois analisar, conversarmos um pouquinho, porque o nosso tempo urge e que nós não percamos mais o mesmo. Havia num hospital de província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4, totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, nasceu com a deformidade. Já pela doença, as pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos e, no entanto, demonstrava ao enfermo uma inteligência notável, além da candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse, porque o doutor notou que, pela idade do menino, ele tinha realmente uma inteligência muito acentuada, né? E uma resignação profunda a respeito da sua própria situação. E achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe o permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento da sua idade. Um dia o menino disse-lhe: doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas. E o médico disse: para quê? Replicou-lhe o médico: se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal. É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. Nós visitamos semanalmente uma criatura aqui em Cascavel muito querida, que está em estado realmente terminal. E ela age desta maneira. Então, ela prefere descansar, dormir, para que não passe a impressão, né, da dificuldade dela. Nós conhecemos um caso desse aqui em Cascavel. Aqui está quanto basta para demonstrar a grandeza dessa alma encerrada num corpo informe. Onde teria ido essa criança a aurir tais sentimentos? Certo, não foi no meio em que se educou. Além disso, na idade em que principiou a sofrer, não possuía sequer o raciocínio. Nós estamos vendo que essa situação é anterior à chegada da criatura, inclusive no mundo físico. Tais sentimentos eram-lhe inatos, mas então por que se via condenado ao sofrimento, admitindo-se que Deus houvesse concomitantemente criado uma alma assim tão nobre e aquele mísero corpo, instrumento dos suplícios? É preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade da causa.
isto é, a preexistência da alma e a pluralidade das existências. Os últimos pensamentos desta criança, ao desencarnar, ao partir para o mundo espiritual, foram para Deus e para o caridoso médico que dela se condoeu. Não podia ser diferente. Decorrido algum tempo, foi seu espírito invocado na Sociedade de Paris, onde deu a seguinte comunicação. Nós estamos no ano de 1863, lá na França. Aí diz o espírito: a vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além desse círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu eco se faça ouvir na solidão, lembrando-lhe que as agonias da terra, olha o que ele vai dizer agora, a gente vai ver que é um espírito nobre mesmo. As agonias da terra têm por primícias o início das alegrias do céu. Que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Essa voz lhe dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação do que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Então aqui ele está dizendo para nós que tenhamos a força necessária, que compreendamos, porque se nós nos resignarmos, entendermos esse processo, as coisas terão menos dificuldade. E além disso, esta voz lhe fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhe compreenda a harmonia piedosa, bem diferente da de coros de lamentações mesclada com blasfêmia. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por esta noite. Então, uma entidade espiritual de nível maior ia se pronunciar, mas optou pela lição que está sendo trazida para nós. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão os que entre vós encarnam para aprender a sofrer. Parece um paradoxo, né? Mas nós vamos entender isso. O Espiritismo será pedra de toque. Os padecentes serão exemplo e a palavra, então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. Aí a pergunta: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. Veja bem, ele não teria feito nada para estar merecendo esse tipo de coisa. E ele explica: não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aceitemos isso, meus irmãos. Quem está aqui vos falando já experimentou essa situação. Todo sofrimento tem uma causa justa, já que Deus é soberanamente bom e justo, não pode ser diferente, né? Eu tivera aquele a quem conheceste, ele diz, tão mísero, foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Ele não estava se referindo nesta existência, mas numa anterior. Ele já tinha resolvido a questão, mas ainda faltava alguma coisa, né? Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, 8, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Na anterior ele passou toda ela em dificuldade. Nesta, 8 anos. Por meu arrependimento reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última que bem conheceis. E fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Então, muitas vezes, nós solicitamos a prova. E a gente chega aqui depois, pela cultura que nós vivemos, né, achar que Deus é injusto, não sei o quê. Temos que repensar isso. Adeus, amigos. Tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas e essas terão prazer com a minha presença. Ele assina Marcel. Bom, mas a gente não ficou sabendo todas essa situação, então nós vamos ter algumas explicações, enquanto o tempo nos permite. Instruções do guia do médium. Agora não temos mais informação. Pobrezinho, sofredor, definhado, ulceroso e disforme.
nesse asilo de misérias e lágrimas, quantos gemidos exalados. E como era resignado e como a sua alma lobrigava já então o termo dos sofrimentos, apesar da tenra idade. No além-túmulo pressentia a recompensa de tantos gemidos abafados e esperava. E como orava também por aqueles que não tinham resignação no sofrimento, pelos que trocavam prece por blasfêmias. Ele pedia o remédio para orar para aquelas criaturas que se revoltaram naquela situação, porque era um hospital em que tinha muitas pessoas com dificuldade. E ele orava pelas criaturas que ainda não tinham compreendido essa sistemática. Foi-lhe lenta a agonia, mas terrível não lhe foi a hora do transpasse. Certo, os membros convulsos contorciam, oferecendo aos assistentes o espetáculo de um corpo disforme a revoltar-se contra a sorte, nessa lei da carne que a todo custo quer viver. Mas um anjo bom lhe pairava por sobre o leito mortuário e cicatrizava-lhe o coração. Então, quando a gente está vendo uma imagem do lado de cá, né, que é a dificuldade muito grande da criatura partindo para o mundo espiritual, do outro lado a criatura está feliz porque está se libertando, né, do sofrimento inclusive. Depois esse anjo arrebatou nas asas brancas da alma tão bela a escapar-se de tão horripilante corpo, e foram estas as palavras últimas pronunciadas: glória a vós, Senhor meu Deus. E a alma subiu ao Todo-Poderoso feliz e exclamou: olhem só, eis-me aqui, Senhor, deste-me por missão exemplificar o sofrimento, terei suportado dignamente a provação? Ele ainda pergunta para a divindade se fez a sua missão. Como nós vimos agora no início aqui, criaturas imperfeitas que somos, cometemos muitos equívocos ainda, mas o nosso desejo é servir cada vez melhor, né? Mas a gente se equivoca, por isso que muitas vezes a gente pede desculpa de não poder ter servido mais ainda, né? E aí a coisa fica mais fácil, sem sombra de dúvida. Hoje, o espírito da pobre criança avulta paira no espaço, vai do fraco ao humilde e a todos diz. Ele continua trabalhando agora no mundo espiritual como um anjo de guarda. Esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós a falar-vos, a dizer-vos, não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Olha a mensagem que ele deixa para nós. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava. Auriram nesse exemplo a calma para os seus males e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. E agora quem assina a mensagem é o Santo Agostinho, que era o Espírito, que foi o Espírito que cedeu lugar para que ele desse a mensagem para nós. Então nós estamos vendo aí, meus queridos, né, que nós não estamos realmente abandonados. Tem uma criatura do nosso lado, um anjo de guarda, um espírito protetor, nos pedindo, ama, aguarda, suporta, que depois você vai resolver essa questão maravilhosamente bem. Enquanto isso, obviamente, os médicos das terras vão fazendo a sua parte, tentando nos aliviar a nossa questão. E aí, o nosso querido benfeitor Emmanuel encerra para nós uma lição de otimismo. Diz ele, escreve em 1957, a mensagem Abençoemos a luta. Vamos ver o que o benfeitor diz para nós. Meus amigos, abençoemos a luta. O facão da poda aumenta a produção das árvores. O bisturi determina a extinção da enfermidade. A ostra, importunada, reage fabricando a pérola. Olha, é sempre assim. Sempre a superação, né? Aos estorcegões da dificuldade encontra o espírito valiosa transformação. O trabalho é grão no celeiro. O repouso é ferrugem na enxada. A pedra recolhida serve à construção. O espinho desinfetado cura tumores. O suor é pão que alimenta. A ociosidade é a estagnação que corrompe. Então a gente vê que a vida é uma constante ação. A inércia é paz dos cadáveres. A ferida em bom combate chama-se mérito. A exigência é débito de amanhã. A humildade é crédito de hoje. Privilégio é responsabilidade. E nós temos muitos, inclusive, né? Além disso, dever comum
é acesso à própria emancipação. Lágrima é limpeza interior. Fel é medicamento que remedeia. Todo progresso é expansão. Toda expansão é crescimento, todo crescimento é esforço. Todo esforço é sacrifício. Todo sacrifício é dor, toda dor é renovação. Meus amigos, os olhos foram situados pela sabedoria divina na elevada dianteira do corpo. Saibamos contemplar o horizonte à frente, esqueçamos as sombras de ontem. Somos diariamente procurados pelas criaturas, situações e coisas que procuramos. Busquemos desse modo a lição divina, a fim de que sejamos beneficiados pela divina lição. Que o Senhor nos abençoe. Obviamente, meus queridos, voltando à mensagem inicial, à reflexão do apóstolo Paulo, agora a gente vê que faz sentido. Ele tem toda a razão quando diz que o sofrimento produz resistência, a resistência produz o caráter, e o caráter produz a fé. Do fundo do nosso coração, nós esperamos ter trazido uma mensagem de alento, de reflexão, para que repensemos muitas vezes, quando estamos passando por óbices e desafios que fazem parte desse processo que a vida se nos oferece, para que nos ajustemos às leis e cresçamos na direção do Pai. Que a misericórdia divina continue a nos abençoar. Muita paz.